Olá, você que nos acompanha pelas plataformas da Rádio Manaim, com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata, tratando aqui dos episódios sobre a criação de Deus. E finalmente chegamos ao 6º dia da criação. O que será que Deus criou nesse dia? Estamos aqui com os pastores, membros do Grupo Ciência e Fé, para tratar a respeito desse assunto. Pastor Eduardo Rosetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor William, a paz do Senhor, Tiago. Maravilha, pastor Tiago, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Rosetti. Estamos aí de volta, né? Estamos mais uma vez aqui para falar a respeito da riqueza da palavra de Deus, e cada episódio, eu confesso para os pastores que tenho aprendido muito aqui com as conversas, com todas as expressões que estão descritas na palavra de Deus, e que às vezes na leitura pode passar desapercebido, mas nada está aqui por acaso. Sempre tem algum ensino, algo que é importante para a nossa vida espiritual. Nós vamos então aqui no 6º dia, em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler um verso apenas, que é o verso 31, é o final da descrição desse dia. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia 6º. Algumas características aqui que vai nos chamar muita atenção na descrição do 6º dia, é porque talvez aqui seja a maior descrição, né, de tudo aquilo que Deus ele fez um dia, né? Aqui o escritor ele gastou 8 versos para poder falar a respeito da criação de alguns grupos de animais, né? São mencionadas aqui as bestas feras, os gados conforme a sua espécie, mais uma vez surgindo a expressão que até discutimos anteriormente, podemos retomar aqui, que é a alma vivente, e vemos, obviamente, a coroa da criação de Deus, que é a formação do homem. E, posteriormente, nós vamos estudar isso aqui de uma forma bem adequada, verificaremos que há expressões que são destinadas apenas na criação do homem. Isso é muito interessante e a gente vai abordar isso daqui também. Mas começando aqui, pastor Rosetti, o que a gente pode dizer exatamente com relação a a criação de Deus no 6º dia, começando aqui por esses seres vivos, as bestas feras, os répteis, né, rastejantes. O que a gente pode falar desse início, né, até como uma introdução a respeito da criação do nosso Deus? O 6º dia foi o ápice e o final da criação. Finalmente, né, se nós pudéssemos assim dizer, Deus chegou ao 6º dia. E quando ele chegou ao 6º dia, tudo mais já estava preparado. A atmosfera, a luz, os mares, né, os animais marinhos, as aves. Faltavam apenas as ervas, né, as árvores, faltavam apenas os animais terrestres, né? E é interessante observar que Deus ele separa o 6º dia em 2 etapas. A primeira etapa em que ele cria os animais, que nós poderíamos dizer animais irracionais. E na segunda etapa, ele cria o homem. Então ele dedica a segunda parte do dia, do 6º dia, apenas para criar o homem. E há alguns detalhes especiais que, evidentemente, nós iremos tratar em breve, mas a primeira parte do dia ele dedica à criação dos animais terrestres, tá? Os animais terrestres. E nos animais terrestres, ele classifica os animais terrestres segundo a sua espécie. É interessante nós observarmos isso, né? Quando ele cria o gado, os répteis e as bestas feras, conforme a sua espécie. Então é
é uma descrição bastante sucinta, né? E nessa descrição sucinta, podemos extrapolar, por exemplo, os répteis. Nós podemos extrapolar aqui os insetos, porque nós sabemos que a fase larval de muitos insetos, ela tem a sua origem na terra, não é? Então, estão incluídos aqui também os insetos e as bestas feras. As bestas feras ou animais selváticos, não é? Conforme algumas traduções assim o expressam. E é interessante que no verso 24 ele fala sobre sua espécie, conforme sua espécie, e no verso 25 ele repete. Talvez alguém pode dizer assim, mas isso aqui tem uma repetição, tem uma redundância, não é? Na descrição. Não, e fez as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil conforme a sua espécie, e viu que era bom. Aqui é uma segunda classificação que ele faz dos animais. Que segunda classificação? É uma segunda classificação como o modo de relacionamento com o homem, né? Quando ele diz assim, as bestas feras conforme a sua espécie. Quer dizer, as bestas feras aqui são aqueles animais que não são domesticados. São os animais selváticos, os animais silvestres, que vão continuar na sua vida silvestre, né? no habitat das florestas, né? E o gado, né? Nesse caso aqui, o gado são aqueles animais domesticáveis que se relacionam com o homem. Uhum. E todo réptil da terra. Conforme dissemos, podemos compreender que aqui estejam incluídos os insetos. E viu Deus que era bom. Você vê como que Deus faz toda a estrutura esperando chegar nesse sexto dia e muito mais ainda esperando chegar na próxima etapa desse sexto dia, que é a criação do homem. Mas você vai ver que Deus ele já coloca as coisas no seu devido lugar. Os animais de área mais gelada, no seu local. Os animais de área mais quente, mais desértica, no seu local. Não tem mistura. Por isso que Deus faz essas divisões. Olha, tá aqui o gado, mas o gado que vive na parte mais fria vai ser diferente. O gado que vive na parte mais quente vai ser diferente. O gado que vive numa parte assim, mais isolada. As bestas feras, pega um urso polar e põe ele no deserto do Saara, você mata ele na hora. Então, exato. Você tem cada animal Deus colocou no seu devido lugar. Então, isso Deus viu que era bom, porque isso saiu da mente do nosso Deus. Então, os animais que são típicos da região daqui da Mata Atlântica do Brasil. E aí tem animais que são típicos da região amazônica. Tem animais que são típicos lá das florestas da China. Então, são animais que são colocados nos seus devidos locais. Animais, quando a gente vai para a Austrália, animais que para nós, ao nosso ver, são animais esquisitíssimos. Mas que existem lá, porque lá é um ambiente dali onde o Deus colocou eles. Então, você coloca cada um no seu local e isso tudo sai da mente de Deus. Se fosse depender de nós, fazemos um estudo. Se o Senhor colocasse 100 espécies para nós, só 100... Eu vou só, agora vocês vão fazer um estudo para ver onde vocês vão colocar cada um. Possivelmente a gente ia errar bastante. Exato. Mas Deus coloca no seu devido lugar, conforme a sua mente, porque a mente de Deus é perfeita. Exato. A gente vai verificando na palavra de Deus esses detalhes de que o Senhor, ele na criação, ele vai sempre usando essa expressão que o pastor Eduardo Rossetti tem trazido à tona a todo momento, que é "e Deus viu que era bom". E a gente vai verificando todos os organismos que foram criados por Deus, eles têm um papel específico, né? Na biologia a gente vai chamar de nicho ecológico, é a função que ele vai exercer na natureza. E para todos eles, ele vai usar essa expressão, e viu que era bom. A gente às vezes passa, né, por determinados lugares e vemos formigas, animais que parecem ser tão simples, né, tão pequenos, tão insignificantes aparentemente. Mas se a gente tira, por exemplo, as formigas do nosso planeta, ele entra em colapso. Sim. Por conta da importância significativa que elas têm para o solo, para a aeração do solo,
até mesmo para a participação da ciclagem de nutrientes no solo, os térmitas de um modo geral, não apenas formigas, temos os próprios cupins, eles fazem isso também. E são animais que olhamos e a gente nem liga muito para eles, mas eles têm a sua importância. E Deus, ele de uma certa forma, ele faz questão de deixar registrado na palavra do Senhor a criação de cada um deles, o quanto aquilo era bom. Sim. Para a contribuição de um todo. Certo. De tudo aquilo que Deus havia feito, desde o princípio lá, e haja luz, e haja firmamento, e haja as expansões, para que a formação, não só apenas da vida, mas agora de grupos de organismos que, somatizados, contribuiriam para um equilíbrio, né, da biosfera terrestre. Isso é extraordinário. Para algo que é perfeito, né? É perfeito. E aí você vai ver isso na própria palavra, como as coisas elas vão se completando. Você vai ver que Deus ele cria tudo de uma forma para que tudo funcione de forma perfeita. Apesar de ser um ambiente ainda de um universo criado, que vai ter um fim, mas aquilo funcionava ali de forma perfeita. Isso já apontando para uma igreja, que seria o corpo de Cristo, que cada um tinha seu membro, que funcionaria aonde Deus colocou. Assim como Deus colocou cada animal no seu devido local, Deus fala com o homem, olha, cada um permanece conforme foi chamado. Isso. E se nós permanecermos conforme a gente foi chamado, dentro desse corpo vivo, que é a igreja, que é um corpo perfeito, nós então vamos participar de um corpo de Cristo, que não tem, que tem a origem, podemos dizer que tem a origem aqui na Terra, porque foi o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição que abriu esse novo vivo caminho, mas não tem como destino aqui a Terra. Esse corpo vivo, ele não tem o destino aqui na Terra, o seu destino é a eternidade. Certo. Então, isso já mostra na criação aquilo que seria uma perfeição que seria estabelecida em Jesus, que é o servo perfeito, Jesus, que inaugurou um caminho perfeito, que tem um corpo perfeito, que é a igreja, corpo de Cristo. E uma coisa que nos chama a atenção na descrição é a previsão de Deus. Sim. Quando ele cria os animais, ele já prevê aqueles animais que poderiam ser domesticados, sim, que poderiam ser usados como instrumentos na sociedade humana, como os cavalos, como os camelos, como o gado em si, as ovelhas, né? Há animais, inclusive, que só existem porque o homem cuida deles. Por exemplo, as ovelhas, né, é um exemplo de animal que não tem defesa natural. Sim. Né? Se nós deixarmos as ovelhas num lugar hostil, numa floresta, por exemplo, ela vai ser ela vai ser objeto de ataque dos seus predadores naturais e ela vai morrer. Deus previu essa peculiaridade desse animal e previu que ela seria um animal útil para servir de ajuda à sociedade humana. É interessante a consideração desse aspecto. Como Deus ele já... Isso é importante a gente falar, porque às vezes a gente não tem essa dimensão. Porque, por exemplo, você imagina, um engenheiro ele vai lá e cria um motor a combustão, que é a maioria dos motores que a gente tem hoje nos carros. Quando o motor começa a funcionar, ele vai gerar atrito e, portanto, vai gerar calor. Aí ele, engenheiro, ele vai corrigir esse problema. Como é que ele vai corrigir? Repare que a criação do homem é diferente da criação de Deus, né? Porque Deus ele já prevê todas as coisas, ele cria tudo pronto e perfeito. O homem ele vai corrigindo problemas. Ó. Aí o engenheiro foi lá e criou um motor, só que as peças vão gerar atrito e vai gerar calor. Para diminuir o calor, o que ele faz? Cria um sistema secundário, que é o sistema de lubrificação do motor, que vai ajudar a não ter atrito. Só que o óleo vai esquentar e vai trazer problema. O que ele cria? Ele cria um terceiro sistema, que é para corrigir o segundo problema, que é para corrigir o primeiro, que é o sistema de arrefecimento. Que eu vou botar uma água agora para girar no motor, para resfriar o óleo e o motor. Só que a água vai esquentar também. Aí ele vai criar um quarto sistema, que é parte do arrefecimento, que é a ventilação. Aí a água vai passar por uma serpentina para esfriar com um ventilador gigante, para esfriar o óleo, para esfriar o motor não explodir. Então você repara que um simples motor,
eu fui criando vários sistemas para corrigir problemas anteriores. E essa é a criação do homem. Só que a criação de Deus não, é o que o pastor falou. Ele já previu todas as coisas. Então ele cria tudo do nada e de forma perfeita. As coisas funcionam numa engrenagem perfeita que nós não temos como explicar. Maravilha. A palavra que os estudiosos da criação usam muito chama-se antevidência. Isso. Né? Então, Exato, a antevidência de Deus previu a futura necessidade do homem e ele então cria, já no seu ato criativo, ele estabelece os critérios, a coordenação de cada elemento para que o homem ele pudesse se servir desses seres que foram criados. É muito interessante mesmo, porque o pastor Zete citou a antevidência, né, que é um dos objetos de estudo, né, da teoria do design inteligente. E a gente vê a natureza repleta desses exemplos. Que Deus ele fez, as estratégias que muitos animais eles encontram para poder se camuflar, é uma antevidência. Isso. Sim. É justamente uma estratégia que Deus permitiu que eles tivessem para que eles sobrevivessem, né, nesse ecossistema, muitas vezes hostil que ele está inserido. E com relação até mesmo à questão das ovelhas, como isso é interessante, né? A ovelha, ela sendo dependente do homem. Até mesmo tem espécies de ovelhas que a lã fica crescendo, se o homem não for lá fazer a tosa, ela Dependente do pastor. ela fica praticamente Isso. ali exposta àquela situação e morre, né? No caso é o homem, o pastor, né, pastor Tiago, né? Dependente do pastor. E como aqui desde a criação, Deus ele sempre fez questão de deixar isso muito claro, né? Aqui, neste caso, no caso o gado, a ovelha, como essa figura, né? A figura do homem diante de Deus. Uma figura que nós somos dependentes dele, nós precisamos estar sob o cuidado dele, porque se não estivermos assim, nós estaremos susceptíveis a todos os problemas que estão relacionados a este mundo. Isso é extraordinário e vemos nesta criação de Deus este projeto, né, este projeto para a vida do homem. E trazendo ainda, já chegando aqui para a parte final, acho que talvez nós não sigamos aqui ainda com o estudo relacionado à criação do homem, porque tem muita coisa para falar a respeito do homem, mas trazendo à tona aqui, pastor Rosete, quando a gente fala a respeito, por exemplo, dessas criações, nós citamos aqui bestas feras, o senhor citou o gado, tudo isso que Deus ele criou também no sexto dia, que há relatos maiores aqui descritos na palavra. Por que a gente pode dizer, diante desse ato criativo de Deus, que a evolução das espécies, ela não pode ser considerada um fato, né, em que muitos acabam colocando isso, né? A Bíblia ela deixa isso muito claro, mas é interessante só a gente trazer isso para aqueles que estão nos acompanhando, já falando desses grupos de animais, né? Por que a gente pode dizer categoricamente, pensando em jovens que estão inseridos em universidades, que estão sendo muitas vezes alvo de diversas ações, temas que podem tentar ali trazer alguma dúvida para eles, ou até mesmo nossos adolescentes que se deparam com determinados estudos relacionados à evolução, e muitos deles acabam trazendo para nós, né, os seus anseios, aquilo que às vezes o professor ele fala como uma verdade irrefutável. Por que a gente pode inferir aqui que a evolução ela não é um fato, e sim podemos dizer que a verdade absoluta é exatamente aquilo que está descrito na palavra de Deus? Uma coisa que nós devemos falar ao nosso ouvinte, ao jovem que está nos ouvindo, é o seguinte, que uma verdade, ela não é verdade porque ela é a opinião da maioria. Não é a maioria que elege uma verdade. Ela é verdade porque ela é.
né? E a verdade, ela tem como justificativa a sua conexão com a realidade. Ou seja, como que eu atesto que uma verdade ela é verdadeira? Quando ela tem sua base, o seu fundamento na realidade. Aquilo que não guarda relação com a realidade não é verdade. Por mais interessante, por mais elaborada que seja a minha explicação, ela não tem uma base real. A ideia da evolução é uma delas. Ela é muito bonita, ela guarda muitos detalhes quando se explica que é possível em milhões e milhões de anos. Mas veja, não há nenhuma conexão com a realidade. Nunca ninguém viu a transmutação de nenhuma espécie, não há no registro fóssil nenhum fóssil transicional, não há nenhum fóssil transicional, nunca se documentou a mudança de uma espécie em outra espécie, fala-se em bactérias, mas nada mais do que aquilo que nós estamos dizendo do que uma microevolução, uma adaptação, uma mudança adaptativa de cada bactéria. Sim. Não se pode usar a resistência bacteriana como exemplo de transmutação de uma espécie, Sim. não é? Porque ela continuará sendo uma bactéria. Ela não deixará de ser bactéria e passará a ser eu minto, não é? Eu minto. Então, né? Então veja, o jovem, quando se depara com o discurso evolucionista, ele tem que ter em mente o seguinte: não é porque a maioria dos cientistas julga que aquele é a melhor explicação, se aquilo não tem base real. Agora, a Bíblia, quando descreve, ela tem base na realidade. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para a harmonia que está firmada a natureza e o mundo, é algo que está inteiramente coerente com o que a Bíblia descreve, não é? E se o que a Bíblia descreve é algo tão insignificante, por que os evolucionistas se esforçam com todas as suas forças para tirar a Bíblia do conjunto de ideias para que o estudante nelas estabeleça a sua crítica? Não é? Porque o que eles fazem para afirmar as suas ideias é excluir a Bíblia, relegá-la a um estado de mito, a um estado de religiosidade, a opinião de uma religião. Por que eles não trazem a Bíblia ao contexto da sala de aula para que os alunos sejam capazes também de examiná-las e compreender a profundidade do seu significado? Então, eis aí um desafio para as novas gerações, né? Vivemos um mundo de exclusões, mas nós temos que ter a tranquilidade suficiente para que esse assunto ele seja trazido à tona e seja colocado sobre a mesa dentro de todas as opções que a ciência, Sim. entre aspas, oferece, para que nós possamos chegar a um consenso mais razoável. Muito bom. Até mesmo porque a gente precisa refletir também quando a gente fala de um sistema educacional. Você retira a Bíblia, será que melhorou? O que a gente tem observado hoje numa sociedade? Não estamos falando só do nosso país, estamos falando do mundo inteiro. Certo. Que tipo de progresso houve com relação a isso? Que a palavra de Deus, claro, é a própria boca do Senhor falando, mas ela também há aqui ensinos para todos os aspectos da vida do homem, né? Para ele ser um cidadão de excelência. Nós estamos falando de padrões morais, éticos, que estão registrados na palavra de Deus. Isso. E isso está muito ligado também à criação.
Isso. Porque quando nós observamos a criação de Deus, a importância que Deus ele dá a tudo aquilo que ele fez, aos seres vivos, aos animais, às plantas e o próprio homem, é para que também o homem ele possa refletir em torno disso. Porque é isso que Deus ele está nos ensinando. Isso. Que nós precisamos dar este valor, fazer essa consideração a tudo que Deus ele criou neste mundo. Isso. Conhecer a verdade, né? Isso. Que o pastor Rosete falou sobre a verdade. Você repara que os filósofos antigos, os filósofos gregos, buscavam a verdade. E a palavra que eles usavam para isso é aletheia. Aí Jesus ele faz questão, lá no Novo Testamento, quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra que Jesus usa é a mesma, aletheia. Para dizer para todo mundo, ó, a verdade que está todo mundo buscando aí e que ninguém encontra sou eu, Jesus, que é a palavra de Deus. Então, quando você tira isso do contexto escolar, até você tira a verdade. É verdade. Aí uma vida de fábulas. Exato. E como nós vimos, toda a descrição da criação, ela é coerente, é organizada, ela é metódica. Quando nós vamos para a descrição, a opção que os cientistas oferecem como explicação da criação do universo, da formação do universo, é um ambiente muito confuso, cheios de elos perdidos, cheios de indagações, de explicações que não são encontradas. Não é? Cheio de explicação, assim, de uma maneira inexplicável. De uma maneira inexplicável. É isso aí. Sem explicação desse jeito. De uma maneira inexplicável. Leis Da física que nós não conhecemos. Então, aí fica fácil. É muito bom, muito bem. Olha, ainda há algumas expressões aqui que precisamos abordar. Nós vamos deixar para o próximo episódio, até deixando aqui já para todos que estão nos acompanhando, essa expressão tarde, manhã, Isso. é algo importante para ser explorado também. Vamos deixar para o próximo episódio, que aqui nós chegamos ao final de mais um programa. Despedir aqui primeiro dos pastores, pastor Tiago, Pai do Senhor, Pai do Senhor. pastor Eduardo. A paz do Senhor William, a paz do Senhor Tiago. Até logo. Até daqui a pouco. A você que nos acompanhou em mais um episódio, que o Senhor te abençoe grandiosamente. O Deus que fez todas as coisas, Ele também quer se apresentar para a sua vida. Ele quer se apresentar na sua casa, no seu coração. As mesmas experiências que nós observamos em toda a palavra de Deus, com as ações, os milagres de Deus, Ele também pode fazer na sua vida. Afinal, nós servimos a um Deus que é o Deus do universo, o Deus que pode tudo. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.